Bem-vindo ao canal do Tigas, bora mergulhar no mundo do desporto? Esta semana tivemos várias notícias, uma atualidade desportiva muito preenchida de vários eventos de diversas modalidades e de diversos desportos. É isso que eu vou abordar neste episódio 2. Mas antes de avançar para as notícias, já sabes, não te esqueças, ativa o sinal, subscreve o canal para poderes ser notificado e receber as últimas novidades deste meu canal. Obrigado pela tua presença desse lado, antes de mais. E começando pelo ciclismo, no ciclismo tivemos o fim da Vuelta. O João Almeida teve uma prestação extraordinária, repetiu o feito e igualou o feito do Joaquim Agostinho, um grande Joaquim Agostinho, em 1974 na Vuelta, que também conseguiu um segundo lugar. Esse segundo lugar de Joaquim Agostinho na altura foi por 11 segundos e muita gente diz que não. Há mitos que dizem que o Joaquim Agostinho teria ganho aquela Vuelta, que os tempos não foram contados corretamente, mas voltando ao João, sem um grande trabalho da equipa, sem ter nenhum tipo de apoio, sem ter uma equipa a trabalhar para ele, a acreditar genuinamente nele, a confiar nas suas capacidades. Hoje, ao ouvir o diretor desportivo, o Gianetti, a dizer que descobrimos que o João, descobrimos um grande ciclista e descobrimos que o João também está preparado para grandes voltas. Ele já o tinha demonstrado anteriormente, já tinha feito pódio no Giro, já tinha todas as possibilidades de lutar pelo pódio no Tour de France, se não fosse a queda que sofreu quando estava no seu melhor momento de forma, mas apesar de não ter ganho, ficou apenas a 1 minuto e 16 segundos de um extraterrestre como o Jonas Vingegaard, cujo tipo de ciclismo e estilo, forma de pedalar e de ler a corrida e de estar na corrida não é de todo aquela que eu mais aprecio, mas não posso deixar de reconhecer o grande campeão que o Vingegaard é e não é de mérito nenhum, nem é vergonha nenhuma para o João ficar atrás do Vingegaard. Ainda para mais quando a Jumbo-Visma, a equipa do Vingegaard, trabalhou para ele, não desgastou os seus ciclistas de alta montanha em etapas, em fugas, para conquistar etapas que não tinham qualquer tipo de importância para a classificação geral. E muitos dos colegas do João estavam desgastados, já não conseguiram dar o apoio e ajudá-lo da maneira que poderiam fazê-lo de uma forma mais eficaz. E também esta edição da Vuelta ficou muito marcada pelos protestos pró-Palestina. Eu sou totalmente a favor das manifestações, acho que o que está a passar na Palestina, na faixa de Gaza, este genocídio, é gravíssimo e é algo que tem muito mais importância que um evento desportivo. Eu só não sou a favor de manifestações que põem em causa a integridade física dos atletas. Houve situações que ciclistas foram ao chão e sofreram quedas porque determinados manifestantes apareceram à frente deles. Os ciclistas pedalam a uma velocidade estonteante em muitos casos e podia inclusive causar danos mais sérios num ciclista, a morte de um manifestante, a morte de um ciclista. Portanto, com isso eu tenho mesmo uma total aversão a manifestações que não sejam pacíficas, e nem até porque o propósito das manifestações é para promover a paz, não é para semear a guerra. Para semear a guerra já temos vários exemplos no mundo e não precisamos de manifestantes que estão ali com o propósito de abortar uma corrida só porque existe uma equipa com o nome de Israel. Eu concordo que não é ético. Eu particularmente, se fosse diretor da Vuelta, eu tinha excluído a equipa. A Vuelta suporta-se no regulamento, dizendo que tem que ser a UCI, a União de Ciclista Internacional, a expulsar a equipa, que eles não têm legitimidade para o fazer, mas isto sabemos todos que é uma questão de dinheiro, tornou-se uma questão política e apesar da Espanha ter cortado relações com Israel, não quis este conflito, não quis aumentar o conflito e que pudesse escalar para outras proporções, mas o que fez com que estas manifestações condicionassem muito a corrida. Por exemplo, o contrarrelógio individual que iria ter 27 km ia ter 27 km, passou a ter 12 km. Nesses 12 km o João Almeida conseguiu recortar 10 segundos ao Vingegaard.
tinha uma diferença de 44 segundos na altura, podia ter feito muito mais se fosse 27 km, se a equipa o tivesse ajudado mais, tivesse tido um colega, um companheiro que trabalhasse a sério para ele e não só na última semana, porque o Ayuso começou a trabalhar para ele na última semana, sejamos sinceros, quando ele já tinha ganho as suas etapas e quando o seu físico já não dava para mais, já não conseguia estar em fugas, aí ele trabalhou para o João, ele não tinha interesse nenhum em trabalhar para o João. E portanto o João esteve muito desapoiado, muito sozinho e mesmo assim lutou até o último dia para ganhar a volta. Estou orgulhosíssimo do João, bota lume João, a tua primeira grande volta está ao virar da esquina, tenho a certeza absoluta, és um enorme ciclista, és um grande campeão e orgulhaste todos os que amam o ciclismo. Podes não ter ganho a volta, mas ganhaste muito mais, ganhaste o coração de todos nós, tens uma raça inacreditável, a típica alma lusitana, e eu tiro-te o chapéu porque foi uma prestação brutal. Estás a ter uma época extraordinária, um ano de 2025 de grande afirmação, de confirmação do teu talento desde que apareceste na alta roda e portanto só podes já estar orgulhoso do teu percurso que tem sido incrível. No futebol começo com uma nota de pesar. Pela morte do pequeno Diniz, foi algo que nos deixou bastante impactados, obviamente. Um menino de 7 anos, dos infantis de Boa Vista, a aquecer para um treino, caiu de forma fulminante, teve um ataque cardíaco súbito e deixou-nos com 7 anos. É sempre uma notícia tão triste, nem tenho palavras para dizer o que sinto quando soube. Tinha tanto para viver e é mais uma machadada. Isto não tem nada a ver com o Boa Vista, mas é a realidade e entristece-me, como portuense, entristece-me ver o Boa Vista na situação em que está, ter descido até aos distritais, estar na situação em que está. O contexto em que está a viver neste momento e não ajuda com a perda deste menino, que obviamente é muito mais importante do que qualquer notícia desportiva ou do que qualquer envolvência menos positiva que o Boa Vista tem tido nos últimos tempos. Como eu disse anteriormente, o momento do Boa Vista é péssimo, é um dos piores momentos da história do clube. Espero que se reerga, sou daqueles portugueses que quero que se reerga, acho que é importante para o futebol português voltar a ter dois clubes competitivos na zona do Porto, se possível até um terceiro, como o Salgueiros, né? Se é do tempo do Salgueiros também estar na primeira divisão. Portanto, veremos o que é que espera o Boa Vista. No futebol também tivemos os três grandes, a Liga regressou depois da paragem para seleções, o Benfica fez um jogo paupérrimo, na minha opinião. É verdade que muitos dos jogadores chegaram pouco antes do jogo e o Lage arriscou e quis pô-los a titular, nomeadamente o Richard Rios. Viu-se claramente que ele estava muito desgastado, deve ter chegado na quinta-feira e o jogo foi na sexta, portanto viu-se que ele estava muito cansado, muito desgastado, falhou muitos passos. O Benfica lá inaugurou o marcador, já depois de Santa Clara ter tido um jogador expulso, e mesmo assim o Santa Clara teve muita personalidade, defendeu de forma muito compacta, organizada, teve grandes oportunidades e nunca desistiu, mesmo quando teve em desvantagem no marcador. É verdade que o golo surge de um erro infantil, não digo infantil, mas de um erro clamoroso do Otamendi, que não nos habituou a ter esse tipo de erros, ou que não tem sido comum ter esse tipo de erros, mas foi um erro descomunal e o Santa Clara empatou no último minuto de descontos, ou perto do último minuto de descontos. São 2 pontos perdidos, Benfica tem menos um jogo, neste momento está a 5 pontos do Porto, pode ficar a 2, mas já começou a perder os primeiros pontos da temporada. Eu acho que nem é o grave de empatar, porque empatar com o Santa Clara até, que é uma equipa muito boa, uma equipa que depois, deixando de ter a Liga de Conferência, tenho a certeza que a equipa vai evoluir, vai crescer e vai voltar a ser a quinta melhor equipa de Portugal. Tem um grande treinador no Vasco Matos e portanto, é mais pela qualidade de jogo do Benfica, que realmente não tem convencido ninguém. Mesmo na eliminatória com o Fenerbahçe, foi decidida nos detalhes, mas o Benfica não tem mesmo convencido, não há uma grande identidade de jogo, falta muita qualidade na produção ofensiva da equipa e os movimentos não são muito fluidos, portanto, muito trabalho para o Lage. Em relação ao Porto, a notícia menos positiva é a lesão do Newan Pérez, que estávamos a perceber, pelo menos pela forma como a equipa foi escalada, iria perder a titularidade como central para a dupla polaca, o Kivior e o Bednarek, mas mesmo assim é uma opção que o Porto perde para o resto da época. Ruptura total do tendão de Aquiles. A notícia negativa
do jogo. Obviamente já, o Porto já está privado de Luca de Jong, de Alberto Costa, e o plantel não é riquíssimo, e qualquer baixa tem impacto e tem peso. Porto ganhou 1-0, podia ter resolvido o jogo mais cedo. Não é que tenha concedido muitas oportunidades ao Nacional, mas 1-0 é sempre um resultado muito traiçoeiro. O Porto falhou muitos contra-ataques, tem ali 2 ou 3 perdidas escandalosas, uma delas do PP, então não é normal falhar um gol daqueles. Mas pronto, Porto consegue a 5ª vitória consecutiva, começa muitíssimo bem, 5 jogos, 15 pontos. Há muito tempo que o Porto não conseguia ter um início de campeonato tão bom, portanto, sinais positivos para os lados do Dragão. Em relação ao Sporting, em Famalicão, era uma equipa muito difícil, uma equipa que não tinha sofrido golos, uma equipa que ainda não tinha perdido, tem um modelo de jogo muito próprio, tem ali grandes jogadores, nomeadamente eu destaco o Gustavo Sás, que não sei o que se passa com os 3 grandes e de não ter ido buscar o Gustavo Sás, que é um dos talentos nacionais mais emergentes que nós temos, mais promissores, joga mesmo muito miúdo, e eu gosto de ver o Famalicão a jogar. Adiantou-se no marcador, o Sporting respondeu bem, empatou com um belíssimo gol do Pote. Depois o Luís Soares a mostrar que é uma excelente contratação, um avançado muito diferente do Gyökeres, que dá coisas diferentes ao jogo. Não vou estar a compará-los sequer, são completamente diferentes, mas eu considero que foi uma ótima escolha para a linha avançada para o Sporting, e resolveu um jogo muito difícil, uma deslocação muito difícil em que muito pouca gente vai passar. Portanto, é uma vitória preciosa para o Sporting, depois de ter perdido contra o Porto e de não ter dado uma grande imagem, de ter tido um jogo muito abaixo das expectativas, muito abaixo do seu nível e da sua qualidade. E o Rui Borges, se voltasse a perder pontos, podia começar a ficar pressionado. Já sabemos como é que é nas equipas grandes, portanto esta vitória é importantíssima para o Sporting. Para terminar, em relação ao futebol, queria destacar o Derby de Manchester. Eu, acima de tudo, eu admiro muito pessoas que sejam convictas e que acreditem nas suas ideias. Começo já por dizer isto. Mas o que o Ruben Amorim faz é absolutamente kamikaze. Colocar o Luke Shaw num trio de centrais, quando o Luke Shaw não tem velocidade nenhuma, não tem sentido nenhum jogar assim na Premier League. É por isso que o Ruben Amorim tem menos pontos do que os jogos disputados, porque a equipa é muito permeável defensivamente, tem ali boas ideias, dá para perceber que tem ali um volume ofensivo interessante, mas depois não tem. A criação de jogo é pífia, é mesmo muito fraca a criação de jogo do Manchester. Depois é muita posse, mas uma posse muito estéril, e hoje tiveram muitas oportunidades porque o City defende muito mal. O Manchester perde 3-0 com o Manchester City, o Manchester United perde 3-0 com o Manchester City, um dos piores Cities de que eu me recordo, uma das piores equipas Guardiola a defender que eu me recordo. Defensivamente o City abre buracos atrás de buracos, tem imensas oportunidades hoje o Manchester United. Uma delas pode-se dizer que são Donnarumma, grande defesa de Donnarumma, mas as outras é mesmo por déficit de qualidade na finalização. O Cesc vai necessitar de muito tempo para se adaptar, é normal, faz parte, mas não se reforçaram, tinham que se reforçar, que era na baliza e no eixo defensivo. O Yoro é muito bom central, eu esperava muito do De Ligt quando ele apareceu no Ajax, não tem comprovado aquilo que eu achava que ele ia ser, mas mesmo assim é curto e é uma equipa que não tem competições europeias, é uma equipa que já foi eliminada pelo Grimsby Town da League 2, que é o equivalente à nossa 4ª divisão na Taça da Liga, tem apenas a Taça de Inglaterra, tem apenas a Premier League, e eu não vejo qualquer tipo de evolução, não vejo, porque o Manchester, os jogos que ganhou, o jogo que ganhou foi com o Burnley no último segundo, praticamente num penalti, e em 4 jogos tem 12 pontos. É verdade que o jogo com o Arsenal, mas o Arsenal não fez um grande jogo, é verdade que foi resolvido uma bola parada e tudo mais, já há coisas que não estão a correr bem, e o detalhe não está a cair do lado do Amorim, mas sabemos que nestes momentos o detalhe não, nestes momentos da equipa parece que nada sai bem, não é? Mas acho que começa a ser casmurrice pura. Ele começar com este sistema ainda posso entender, agora ele não adaptar o sistema, o Amorim não adaptar o sistema que não está a funcionar, já acho casmurrice pura. Acho que o vai levar a ser despedido brevemente. Não queria que isso acontecesse, é um treinador português, eu gosto de Ruben Amorim, acho que ele fez um trabalho extraordinário no Sporting, mas este tipo de
intransigência não faz sentido nenhum, em minha opinião, porque não ganha jogos, porque não ganha a generalidade de jogos que disputa e está no Manchester United, que é um grande clube, apesar de não estar no seu melhor momento, mas é um grande clube, é um dos maiores clubes do mundo. E em relação ao Manchester City, há muito trabalho por fazer, é verdade que há muitos jogadores lesionados, mas o Rodri está a demorar muito a voltar ao seu melhor nível, é normal, foi uma lesão muito grave, muito tempo parado, muito tempo de inatividade. O Reinders hoje fez um jogo que eu não gostei, falhou um golo cantado e além disso pressionado, teve decisões muito erróneas, não lhe deu a qualidade e o equilíbrio que eu achava que ele ia dar ao City, principalmente nestes jogos mais importantes. Não é contra o Wolves que ele tem que mostrar nestes jogos. O Haaland marcou 2 golos, falhou um golo escandaloso, mas marcou 2 golos, fez a sua parte. O Doku desequilibra sempre, mas o City tem muito para crescer, tem muito para evoluir. Defensivamente, como eu disse anteriormente, tem momentos medonhos e hoje, se tivesse um adversário mais clínico na finalização, provavelmente não teria goleado por 3-0. O mais grave que fica deste jogo é mesmo isso, é que um City normal goleou o Manchester United, fez 3, podia ter marcado 4, podia ter marcado 5, e isso é grave. No atletismo tivemos as primeiras decisões no Mundial de Atletismo. Vou destacar algumas. Vou destacar inicialmente Beatriz Chebet, é uma queniana de 25 anos que está a perseguir algo que nunca ninguém conseguiu, que é ganhar o título olímpico em 10 mil metros e 5 mil metros e repetir nos mundiais. Já conseguiu repetir nos 10 mil metros numa prova fantástica, controlada do princípio ao fim pela queniana. Se ganhar os 5 mil metros, tornar-se-á na primeira atleta feminina da história a repetir título olímpico e título mundial nos 10 mil metros e nos 5 mil metros. Veremos se irá conseguir atingir esse feito, tem todas as possibilidades para o conseguir. Também tenho que destacar a vitória da keniana Jepchirchir, a Pérez Jepchirchir, peço desculpa, na maratona. Foi fantástico, foi uma prova de maratona dominada por ela e pela Tigst-Assefa, a etíope, e só foi decidida a 300 metros do final, quando eles já estavam dentro do estádio. Um sprint inacreditável da Jepchirchir a 300 metros da meta, foi fantástico, foi incrível. E é mais um título para o Quênia. Continuam a ser as grandes dominadoras desta distância, as quenianas, as etíopes, as africanas no geral, e por isso é que eu destaco também a medalha de bronze para uma uruguaia, Júlia Paternain, que nunca tinha ganho nenhuma medalha de bronze em campeonatos desta dimensão, nunca tinha tido resultados de grande relevância e consegue uma medalha de bronze. Ela própria, quando estava a chegar ao estádio e quando se apreciou que era medalha de bronze, ficou incrédula, porque ninguém estava à espera, ninguém a apontava como uma candidata à medalha de bronze. Depois tivemos os 100 metros e os 200 metros. Nos 100 metros voou Oblique Saville, mas o que dizer de Melissa Jefferson? Começando por Oblique Saville. Oblique Saville, eu se não estou em erro, aqui há uns anos o Bolt disse que havia um miúdo que poderia chegar ao potencial dele. E eu, se não estou em erro, eu julgo que ele tinha falado no Oblique Saville. Ou seja, é o discípulo do Usain Bolt, 9,77, marca pessoal, não partiu muito bem, mas depois faz uma ponta final extraordinária. Pela primeira vez a Jamaica ganha medalha de ouro e medalha de prata. Keitchain Thompson, medalha de prata. Noah Lyles, medalha de bronze. Noah Lyles, que o tinha provocado com aquele típico trash talk. Noah Lyles a dizer que ele fica muito nervoso, que viu o Seville muito nervoso e que não lhe admirava o facto do Seville ter partido mal na sua ronda eliminatória. Sim, porque o Seville teve quase a ser eliminado das meias finais, mas consegue uma vitória extraordinária. A velocidade volta à Jamaica a nível masculino ao fim de 10 anos depois do Bolt, com o Bolt presente, eufórico, a torcer e a vibrar com a vitória do Oblique Saville, e foi um momento fantástico. Foi o momento que terminou a jornada de atletismo do dia 2 dos Mundiais de Atletismo em Tóquio. Quanto às mulheres, não sei o que dizer. Melissa Jefferson, 10,61, uma marca extraordinária, não há palavras para definir esta marca. A Melissa Jefferson evoluiu muito de um ano para o outro, já tinha feito, se não me engano, bronze na final olímpica, ou pelo menos tinha marcado presença na final olímpica, e desta vez 10,61, arrasando a concorrência. Tia Clayton, uma jamaicana muito promissora, que também tem uma gêmea que não pôde participar nestes campeonatos devido à lesão,
a ganhar a medalha de prata para a Jamaica, a medalha de bronze foi para a Julian Alfred, que é a atual campeã olímpica. Um pouco abaixo das expectativas talvez, mas mas foi a melhor marca da temporada dela, e mesmo assim a Melissa Jefferson derreteu a concorrência completamente. Ela literalmente voou sobre a pista. É a quarta marca mais rápida da história, portanto ela é a quarta mulher mais rápida de sempre, e consegue um recorde de campeonatos do mundo. A marca que ela fez ganharia qualquer campeonato do mundo disputado até agora. Portanto, Melissa Jefferson, extraordinária, uma prova fantástica, e é agora a grande candidata a ganhar os 200 metros. Obviamente a Julian Alfred terá uma palavra a dizer, tem tido melhores resultados nos 200 metros desta época, mas a Melissa tem tudo para fazer a dobradinha, porque está na melhor forma da vida dela. Sha'Carri Richardson, outra vez a arrogância dela a penalizá-la. É verdade que não esteve ao nível da Melissa Jefferson, mas a Sha'Carri Richardson peço desculpa, a Sha'Carri tem nível para conseguir uma marca inferior, abaixo dos 11 segundos, não está em grande forma e ficou fora das medalhas, e tem que deixar um pequeno à parte para a minha, para um dos meus grandes ídolos desportivos a nível feminino da história, que é a Shelly-Ann Fraser-Pryce. Eu segui a carreira dela desde que ela era Shelly-Ann Fraser, depois ela casou, tornou-se Shelly-Ann Fraser-Pryce, e é desde 2007, e portanto são 18 anos de idolatria para a melhor sprint, na minha opinião, a melhor sprinter de sempre, bicampeã olímpica, 5 vezes campeã do mundo na distância de 100 metros, com medalhas também nos 200 metros, com medalhas nas estafetas. Estamos a falar de uma atleta incomparável que se despede aos 38 anos, conseguiu voltar a ser campeã do mundo depois de ser mãe, depois de ter deixado, ter abandonado a carreira, ter feito um hiato na carreira, ninguém estava à espera, e ela esteve acima de todas as expectativas, marcou presença em mais uma final, ficou num honroso 6º lugar, e vamos sentir a falta da Shelly-Ann Fraser nas pistas, de certeza absoluta. Uma última nota no atletismo para dizer que Erriyon Knight foi suspenso 4 anos por doping. Erriyon Knight já foi medalhada em campeonatos do mundo, ficou em 4º lugar nos Jogos Olímpicos no ano passado na prova dos 100 metros, e portanto é um atleta de valor, um atleta com muito potencial, 21 anos, ele diz que terá sido por carne contaminada. Isto será sempre a versão do atleta, mas o que eu posso dizer é que ele foi suspenso por 4 anos, provavelmente voltará a tempo de Los Angeles 2028, mas não saberemos em que estado de forma é que ele estará, porque terá 4 anos de inatividade competitiva, e isso tem um peso enorme. Ele irá recorrer, julgo eu, segundo o que eu li, portanto vamos ver, mas é sempre mau quando há estas suspensões por doping dos atletas. Nós queremos um desporto limpo, e queremos avaliar performances dos atletas, sabendo que está tudo dentro dos conformes e dentro da lei. No basquetebol tivemos a final do Eurobasket. Antes da final do Eurobasket tenho que destacar o campeonato, eu nem tenho palavras, absolutamente fenomenal de Luka Doncic. 7 jogos que ele realizou, média de 34 pontos, quase 35, 34.7. No último jogo a fazer quase um triplo-duplo de mais de 30 e tal pontos, quase 39 pontos, se não estou em erro. Ou seja, uma Eslovénia muito débil, que foi prejudicada pelo facto do Doncic ter estado com 4 faltas, ou ter levado uma segunda técnica e ter ficado com 4 faltas. Aliás, ter levado uma falta técnica e ter ficado com 4 faltas a meio do terceiro período, porque senão eu creio que tinham derrotado a Alemanha, mesmo não tendo uma seleção melhor do que a Alemanha, porque o Doncic estava endiabrado, e o Doncic foi de longe o melhor jogador deste europeu, mesmo não ganhando o MVP, porque não ganhou o Campeonato da Europa, portanto não vai ganhar o MVP de certeza, mas para mim foi de longe o melhor jogador deste europeu. Foi o que... com estas regras FIBA, então, o Doncic, se já é ótimo na NBA, com estas regras FIBA, o Doncic é extraordinário. É mesmo um regalo para os olhos para quem gosta de basquetebol. Quanto à final, e antes de falar na final, tenho que falar no jogo de medalha de bronze.
92-89, eu estava à espera de um resultado mais nivelado a favor da Grécia. Ganhou aos finlandeses, a Finlândia, que foi a equipa sensação da prova, eliminou a Sérvia, não é qualquer equipa que elimina a Sérvia, com o Markkanen, que foi perdendo combustível, foi perdendo gás ao longo dos jogos, mas que fez uma grande prova também, o jogador dos Utah Jazz. Depois de destacar mais um duplo monstruoso de Giannis Antetokounmpo, que disse no final que é o maior resultado da carreira dele. Ele que já foi campeão da NBA, que já ganhou 2 vezes o MVP, e ele diz que ganhar uma medalha de bronze com a Grécia é o maior resultado esportivo da sua carreira. Isto são palavras maiores, como se costuma dizer. Portanto, ele deu mesmo muita importância a esta medalha de bronze, 3 pontos de diferença, bastante apertado, mas é a Grécia que leva a medalha de bronze. E claro, uma menção honrosa à Finlândia, porque foi o melhor resultado sempre da Finlândia. O basquetebol finlandês está a evoluir e veremos como é que será nos próximos anos. Terminando com a final foi incrível, de resultado imprevisível até praticamente ao último minuto. A Turquia esteve em vantagem maior parte do tempo. É frustrante quando isso acontece. A Turquia teve vantagens de 6, vantagens de 8, vantagens de 10, não conseguiu manter a distância no marcador. O Şengün fez 3 períodos e meio fantásticos, mas teve os últimos 5 minutos com decisões, com mais decisões, tomou mais decisões, lançou mal, teve ali... Não sei se terá cedido à solenidade da ocasião. O Şengün é um dos meus jogadores preferidos da atualidade, tem apenas 23 anos, joga nos Houston Rockets, é o pivô dos Houston Rockets, mas também tem uma capacidade, tal como o Jokic, de saber jogar com a equipa e é um grande jogador. E portanto ele também merecia ganhar esta medalha de ouro para a Turquia, que seria inédita. A Alemanha ganha ao fim de muitos anos, acho que foi em 93 que ganhou, já tinha marcado presença noutras 3 finais. Mas ganhar só ganhou em 93 e portanto depois do Campeonato Mundial ganha o Campeonato da Europa e tem que falar no Schroeder. O Schroeder fez um jogo normal até 5 minutos do quarto período, fim do quarto período, e o Schroeder, que é aquele jogador que não consegue impor-se em nenhuma equipa da NBA, que vai para a 11ª equipa da NBA agora no Sacramento Kings, o Schroeder marcou os últimos 6 pontos da Alemanha. A Alemanha ganhou à Turquia por 88-83 e os últimos 6 pontos da Alemanha foram do Schroeder. Ou seja, ele nos momentos-chave, tal como aconteceu no Mundial, ele aparece e muito provavelmente vai ganhar o MVP, porque ele nos jogos decisivos, quando a Alemanha esteve mais apertada contra Portugal, foi Schroeder que apareceu, foi Schroeder que conseguiu libertar os seus colegas, o Wagner, o Obst, para lançar de 3. Grande jogo do Bonga, o Bonga faz provavelmente a melhor exibição da carreira dele, lançou percentagem de 100% em triplos, 4 de 4, 20 pontos no total, e portanto foi um contributo fundamental o Bonga, mas o Schroeder mais uma vez foi decisivo contra a Eslovénia, foi decisivo contra a Turquia na final, foi decisivo nos jogos mais importantes, ou seja, mais decisivos que a Alemanha teve, e foi decisivo também com a Finlândia. Foi decisivo quando a equipa mais precisou dele, e apesar de não ter tido um jogo fantástico nesta final, apareceu nos momentos-chave e estes jogadores marcam a diferença nestes momentos. No ténis não tivemos grandes destaques esta semana. O US Open terminou no passado domingo, o torneio masculino, o torneio feminino terminou no passado sábado, mas se tivesse que destacava a vitória de uma menina, de uma adolescente brasileira, Nauane Naná Silva, que consegue servir a quase 190 km por hora, tem apenas 15 aninhos, ganhou o seu primeiro jogo num torneio WTA, no WTA 250 de São Paulo, depois de recuperar desvantagem no marcador contra uma jogadora mais experiente e bem mais velha, na Carolina Meligeni Alves, e portanto está de parabéns, tem um futuro promissor, uma direita muito penetrante, tem um bom jogo. O facto dela, eu estive a ler um pouco sobre a história dela, e ela treinou em pisos assim muito irregulares quando começou a treinar e a querer ser tenista, e então ela vai ter ali muitas características no jogo dela que se vão adaptar a várias superfícies. Está num processo de crescimento, obviamente. Perdeu na segunda ronda contra a segunda cabeça de série, contra a Solana Sierra, contra a Argentina, mas mesmo assim já ganhou o seu primeiro jogo no torneio WTA. É a primeira
tenista da década de 2010 a ganhar um jogo num torneio WTA, portanto já fica com esse registro, um registro que é só dela, eu auguro um futuro bastante bom para esta atleta. Acho que é uma tenista que tem muito potencial, tem muito por onde crescer, tem uma grande margem de progressão, e quem serve com essa potência quase ao nível de veteranas do circuito, servir a mais de 190 km por hora, há muitas tenistas profissionais de top 20, top 30, inclusive algumas top 10, que não conseguem servir com essa potência. Portanto, acho que o serviço potente da Nana Silva, aliado à sua versatilidade, ao seu jogo de rede, pode fazer com que dentro de 3, 4 anos estejamos a falar de uma tenista que esteja ali num top 30, num top 20, quem sabe num top 10, isto é tudo muito... nunca podemos vaticinar algo assim do género, porque há muitas coisas que podem acontecer no ténis. O ténis é um desporto muito exigente, com uma carga de jogos muito elevada, uma excessiva carga de jogos, tem feito também com que perca um pouco a qualidade dos jogos, mas tenho mesmo que destacar a Naomi Nana Silva. Neste momento a nossa seleção está a disputar a Taça Davis. Estamos a perder 2-1 contra Peru. Neste momento que eu estou a gravar o podcast, o Nuno Borges está a tentar empatar a eliminatória contra o Peru. Ontem perdeu com um jogador do top 200, fora do top 200, e é aquilo que eu disse no meu vídeo anterior: a falta de consistência, de regularidade exibicional, a consistência nos resultados que o Nuno Borges ainda não conseguiu. É sem dúvida o nosso melhor tenista, tem imensa qualidade, tem muito para progredir. Acredito que em 2026 ele irá explodir. Ele se conseguir ter uma regularidade e uma constância exibicional, estamos a falar num tenista que tem claramente qualidade para estar no top 20. Portanto, vamos ver se conseguimos ultrapassar o Peru, se vamos dar a volta a 2-0 na eliminatória, nas eliminatórias de qualificação na Taça Davis. E durante esta semana tem havido assim torneios secundários, não tem havido assim grandes destaques no mundo do ténis, só se for o facto do Alcaraz ter mudado de visual e agora é loiro. Mas o Alcaraz pode fazer o que bem lhe apetece, pode permitir-se tudo o que ele quiser, porque ele na pista revela que é o melhor, é o mais versátil, é o mais criativo, é o mais carismático, e é o melhor tenista. Portanto, ele pode fazer o que bem entender. No hóquei em patins tivemos a nossa seleção nacional feminina, que chegou à final, hecta vice-campeã, ou seja, 7 vezes vice-campeã, 7 vezes ficou em segundo lugar. A Espanha, octa-campeã europeia com esta vitória por 7-2, são números expressivos, é verdade, mas temos que também dar um mérito à nossa seleção. Não competem no mesmo nível que competem as espanholas. O campeonato espanhol tem uma dimensão competitiva muito diferente da nossa, portanto as exigências que as jogadoras espanholas são submetidas regularmente não tem comparação possível com as nossas jogadoras, mas eu vejo ali matéria-prima, vejo ali jogadoras que podem claramente ser o futuro de Portugal e podem fazer com que, se aumentar os índices de competitividade do nosso campeonato feminino de hóquei em patins, podemos, quem sabe, lutar por um título europeu brevemente, mas para já a diferença é muito grande. Conseguimos competir até meio da primeira parte, mas depois a Espanha conseguiu embalar no marcador e a partir daí não tivemos mais nenhuma hipótese. É uma diferença bastante grande de qualidade entre as intérpretes, e pronto, e é o que é. Não, temos que nos... Temos que aceitar, temos que encarar as coisas como elas são, e neste momento o hóquei feminino em Portugal ainda não está desenvolvido ao ponto de poder lutar contra a grande dominadora da modalidade, que é a Espanha. No MotoGP temos o Grande Prémio de San Marino a decorrer neste fim de semana, mas eu queria já ter falado no outro vídeo e não falei do MotoGP. O Marc Marquez está a fazer uma época absolutamente extraordinária, está a caminho do seu 7º título de MotoGP, 9º em todas as categorias, porque ele também foi campeão mundial em Moto3 e em Moto2. Marc Marquez está a fazer uma época incrível. Hoje por acaso caiu, foi a primeira vez que não pontuou numa corrida sprint, mas a semana passada o seu irmão ganhou-lhe no Grande Prémio de Catalunha, o que faz com que ele já não pudesse ser campeão no circuito do Valentino Rossi, não é? Seria engraçado ser campeão no circuito do seu arqui-rival Valentino Rossi, um dos melhores motociclistas do mundo. Não foi possível, mas o Marc Marquez tem uma vantagem muito grande, mais de 180 pontos.
Portanto, acredito que mais tarde ou mais cedo, seja agora, seja no Japão, seja no Grande Prémio seguinte, agora não me recordo onde é que será, tenho a certeza que o Marco Marques tem todas as possibilidades de ganhar o seu 7º título mundial. Portanto, no motociclismo também tenho de destacar o melhor resultado do Miguel Oliveira este ano. O Miguel Oliveira é esse que assumiu que não vai ter equipa para competir em 2026, ele está na Yamaha, não vai ter escuderia para poder competir e, portanto, ele está a contemplar competir e disputar o Campeonato Mundial de Superbikes no próximo ano. Veremos se será uma nova fase da carreira do Miguel Oliveira, mas ele conseguiu um excelente 9º lugar neste Grande Prémio da Catalunha, foi o melhor resultado do ano e, portanto, também queria destacar o resultado do nosso Miguel Oliveira, que também é um dos nossos melhores esportistas de sempre. Na canoagem, no fim de semana passado, tivemos o velhinho. Eu não consigo entender como é que há pessoas que ainda se referem ao Fernando Pimenta como o velhinho e de forma depreciativa. Estamos a falar de um atleta que tem mais de 100 medalhas em toda a carreira. Já foi não sei quantas vezes campeão do mundo, não sei quantas vezes campeão da Europa. É verdade que não tem tido participações extraordinárias nos Jogos Olímpicos, mas mesmo assim já foi um medalhado olímpico. É um enorme atleta e não pode ganhar sempre. Os outros também competem, outros têm outros recursos que ele não tem e ele mesmo assim transcende e consegue competir contra húngaros, contra checos, contra alemães, contra as potências da modalidade e, portanto, eu tenho mesmo que dizer que estou extremamente orgulhoso do Pimenta. Voltou a ganhar uma medalha de ouro, neste caso no Campeonato do Mundo de Maratonas, com o seu colega José Ramalho, de distância de 3 km 600 metros, que foi em Győr, na Hungria, e ganhou a 6ª medalha de ouro do ano. Ganhou 8 medalhas este ano e 6 delas são medalhas de ouro. Portanto, deixem-se comentários depreciativos, de não valorizarem o talento do atleta nacional. É verdade que a idade está a passar. O Fernando Pimenta não é eterno, mas será eterno no coração de todos os portugueses e de todos que amam do desporto, como sou eu. O Fernando Pimenta é, sem dúvida, um dos melhores atletas de sempre de Portugal. Competem em provas coletivas sim, mas a generalidade das provas que ele disputa são provas individuais. A canoagem não tem nem metade dos recursos e dos apoios que têm outras modalidades e outros desportos e, portanto, tudo aquilo que o Fernando Pimenta faz para mim não sei, é extraterrestre, é transcender-se todas as vezes que compete e temos mesmo que elogiar e enaltecer a qualidade e a classe do Fernando Pimenta, que eu falei do velhinho porque ele próprio, quando chegou ao aeroporto, disse que o velhinho ainda consegue ganhar medalhas de ouro ou ainda conquista medalhas de ouro. Obviamente teve fair play, mas ele sente, não tem qualquer tipo de sentido haver comentários depreciativos sobre o Fernando Pimenta. O Fernando Pimenta é mesmo um dos melhores atletas nacionais de sempre, portanto temos que respeitar a sua história, temos que respeitar o seu legado, temos que respeitar a sua carreira. Foi o nosso porta-estandarte nos últimos Jogos Olímpicos, de forma mais do que merecida e, portanto, vamos dar mérito a quem o tem. Nesse Mundial de Canoagem também temos de destacar o ouro de Rui Lacerda e Ricardo Coelho. Tive mesmo que olhar aqui para as minhas cábulas porque não me lembrava dos nomes. Rui Lacerda e Ricardo Coelho em C2, na modalidade C2, na técnica C2, e também uma medalha de prata em C1 Júnior para Leonardo Barbosa e uma medalha de bronze na short race para José Ramalho, ou seja, o José Ramalho sai com 2 medalhas destes mundiais, para além da medalha de ouro que ganhou no Campeonato Mundial de Maratonas, 3 km 600 metros com o Pimenta, ganhou também na short race a medalha de bronze. Estão todos parabéns. A canoagem é um desporto que não tem praticamente mediatismo nenhum em Portugal, não tem praticamente seguimento nenhum e, portanto, eu queria também trazer estes destaques de modalidades que não são tão populadas, que não são tão badaladas. Eu disse-vos isto no meu primeiro episódio, que é esse o meu objetivo, é trazer, é dar espaço a estas modalidades e estas que não são tão faladas. E chegamos à reta final do nosso episódio de hoje. Espero que tenhas gostado. Antes de me despedir, peço novamente que atives o sininho, que subscrevas o canal, que partilhes com todos os teus amigos e familiares conhecidos o meu podcast, o canal do Spotify. Pode-nos seguir quer no Spotify, quer no YouTube. É importantíssimo para o crescimento do canal. Volto para a semana com promessa de mais desporto. Conto contigo desse lado.